Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos no 56º dia de leitura bíblica. Antes de entrarmos na leitura, eu quero pedir para que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comente e ative o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 8, iremos até Lucas no capítulo 11, retornaremos e iremos ler 2 capítulos hoje de Jó, que são curtos, capítulo 25 e capítulo 26 de Jó, e por fim, iremos a 1 Coríntios no capítulo 12. Aqui em Êxodo nós vamos ler que Deus ele envia mais 3 pragas para o Egito. E diz assim, Êxodo capítulo 8, verso 1. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre o seu território praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio e em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do teu povo, dentro dos seus fornos e das suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda as mãos com a sua vara sobre os rios, os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra e os Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e a tua casa fiquem livres de rãs e sobrem apenas os que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu diz, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros do teu povo, e sobrarão apenas as que estão nos rios. Depois que Moisés e Arão subiram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara ao faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve um alívio, obstinou-se em seu coração e não lhe deu mais ouvidos, e a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se tornará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão, a vara feriu a terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração de faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de mosca para atacar você e seus conselheiros, o povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que vocês pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de modo diferente. A terra de Gósen, onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra, para distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de mosca invadiram o palácio de Faraó, a casa de seus conselheiros, e todo o Egito, a terra ficou arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhe parecem um sacrilégio, isso não levaria vocês a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao nosso Deus, o nosso Senhor, como ele nos ordena. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem de mim e orem por mim também. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, seus conselheiros e teu povo. Mas o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu ao seu pedido, e as moscas deixaram o faraó e seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Vamos agora à leitura que está lá em Lucas, no capítulo 11, onde Jesus ele traz ensinamentos sobre a oração e também ele fala sobre a acusação que tem contra ele. Diz assim, Lucas capítulo 11.
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E ele lhe disse: Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponhamos que um de vocês tem um amigo e que recorre a ele à meia-noite e diga: Amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E que tiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, que busca encontra e aquele que bate, a porta se abrirá. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu e o mudo falou, e a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os pensamentos, lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônio por Beelzebul, por quem o expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão com juízo sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tirando-lhe a armadura em quem confia e divide seus despojos, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta e espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Quando eles forem maus, igualmente seu corpo será cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado quando a luz de sua candeia brilhe sobre vocês. Tendo terminado de falar, o fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça ou o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquela. Ai de vocês, fariseus, porque amam lugares de honra na sinagoga e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos,
por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque vocês sobrecarregam os homens com fardo que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque vocês edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, vocês lhes edificaram os túmulos. Por isso, Deus disse em sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, os quais eles matarão alguns e outros perseguirão, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados, desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam das chaves do conhecimento. Vocês mesmos não entrarão e impediram quem estava prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. Vamos agora ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 25 e do capítulo 26. No capítulo 25, o amigo de Jó, Bildade, ele faz algumas considerações para Jó. E já no capítulo 26, Jó responde a Bildade. Diz assim, capítulo 25 de Jó. Então Bildade de Suá respondeu: O domínio e o temor pertence a Deus, e ele impõe ordens nas alturas que a ele pertencem. Será possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos deles, muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Então respondeu Jó: Grande foi a ajuda que você deu aos desvalidos. Que socorro você prestou aos braços frágeis. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e quem em sabedoria você se revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras, e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem o que nelas vivem. Nu está no Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço do vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e elas não se rompem sobre o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre elas as suas nuvens. Traça o oriente sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com o seu poder, agitou violentamente o mar. Com a sua sabedoria, despedaçou os monstros dos mares. Com o seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E tudo isso é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre os dons espirituais e também da diversidade na unidade de Cristo Jesus. Ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus será amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a cada um é dado a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, fé, pelo mesmo Espírito, ao outro, dom de curar, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele distribui individualmente a cada um como quer.
Ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão e não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, não estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, não estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um de seus membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que pertencem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menores, honrosos, tratamos como especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros de que cada um deles falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dom de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar. Falam todos línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Muito obrigado pela tua companhia e aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor esteja com todos.